harmonização tecnológica e integrativa. Você, profissional da estética, não pode perder esse episódio, que tem muito conteúdo sobre esses 3 nomes que são muito abordados hoje em toda a rede social, congresso, e você precisa saber do que se trata. Gi, nosso episódio está completo. E como sempre, a gente sempre fala de tudo que é integrativo, o pré, o pós, os resultados. E eu acho isso muito interessante. Para quem está nos acompanhando agora, a gente sempre faz essa combinação, né? E a gente gosta muito desses resultados, que são a medicina integrativa, a estética integrativa, é o que a gente gosta muito de falar. E hoje a gente tem 2 convidadas especiais, né? 2 colegas fisioterapeutas. Pois é, eu estava até brincando aqui, gente. 2 fisioterapeutas e a Cris fisioterapeuta e eu farmacêutica para falar de novas tecnologias. Olha só, ainda bem que é integrativa, porque aí eu consigo colaborar. Estamos todas integradas aqui, né? É isso aí. Vamos chamar as convidadas? Vamos lá. Pessoal, aqui no estúdio nós estamos com a doutora Ariane, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia dermatofuncional. Ari, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a vocês, gente. É uma honra, um prazer estar aqui. Obrigada, viu? E vamos iniciar Quantos aí, anos né? de fisioterapia dermatofuncional? 15 anos. 15 anos, pessoal. Então, o que a gente vai discutir aqui, vocês podem ter certeza que tem chão de fábrica, tem muita prática, muita experiência clínica, do que deu certo, do que não deu certo, protocolos, associações, que eu sei que você, profissional, não pode perder. E fica aqui com a gente, porque agora eu vou apresentar, sabe quem? Doutora Débora, que está convidada e vai aparecer aqui na nossa telinha. Doutora Débora, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Olá. É uma honra estar aqui com vocês, estar apresentando um pouco dos meus conhecimentos, minha prática aí, com essa associação aí, com a Ariane. Doutora Débora, quantos anos de formada e atuando na Ai, meu fisioterapia Deus, não pergunta isso, Cris. É para mostrar que tem peso hoje aqui. Se somar o tempo de profissão, de formado e de atuação, nós temos aí quanto tempo aí juntas, hein? Então, desde 2008. 2008, Então, olha logo que eu só. terminei minha graduação, já fiz meu doutorado em biotecnologia aplicada à saúde. E desde então já comecei aí as minhas pós-graduações, né, a dar aula em instituições, e assim estamos nós. Pessoal, então o nosso tema é harmonização, porque hoje a gente não fala mais em procedimentos isolados, a gente analisa o paciente, seja homem, seja mulher, seja paciente em transição de gênero, o que nós tivermos de demanda em nosso consultório. Então, a gente analisa e vai ter conceitos em que, de acordo com a necessidade do paciente e a queixa principal, ou seja, eu gostaria de ter mais lábio, eu gostaria de estar com uma sensação de um ar mais descansado, ou queria tirar uma gordurinha. Então, assim, tem a queixa do paciente, tem o nosso parecer clínico, e isso hoje a gente dá o nome de harmonização, porque nós queremos uma naturalidade, né? Queremos um bem-estar, é saúde estética, mas recuperando aí a autoestima. Além disso, nós utilizamos de tecnologias. Então, desde baixas tecnologias de baixa potência, até as tecnologias de média potência, para que esses resultados sejam conseguidos, né, apresentados, entregues aos nossos pacientes. E aí, o que é novo aí? A integração, o integrativo. Então, doutora Débora, quando eu falo de harmonização tecnológica integrativa, o que seria esse integrativo? O integrativo é trabalhar o cliente, que a gente chama de terreno biológico. Primeiro, a gente precisa trabalhar funcionalmente o cliente, para ele poder receber essas tecnologias. Sabe-se hoje que a rotina de vida, o estresse, a parte emocional, influencia também os tratamentos. E aí, as terapias integrativas, né? Tanto na biorressonância
onde eu faço uma análise eletromagnética do corpo todo do cliente, e aí eu consigo analisar o que eu preciso de suplementação ou o que eu preciso trabalhar no cliente, e aí a gente pode fazer uma análise depois clínica melhor, né, para analisar o que eu preciso trabalhar no cliente para melhorar esse terreno biológico, para depois ele receber os tratamentos, tá? Depois vem também, a gente pode trabalhar com a ozonoterapia, que já está bem conceituada, ela para fazer a trabalho de inflamação, desinflamação do corpo, a parte da desinfecção, né? Trabalhar então a questão antioxidante do corpo todo do cliente. Então, muitas vezes eu preciso trabalhar com o cliente para poder receber as altas tecnologias. Então, o que nós vamos estar trabalhando? Em parceria com a Ariane para poder trabalhar nas tecnologias. Né? Então, outro conceito também da integrativa, que eu estou trabalhando bastante, é a parte da terapia neural, que é onde eu vou estar fazendo uma autorregulação do sistema nervoso autônomo do cliente, então trabalhando essa parte também do estresse e do emocional no sistema nervoso autônomo. Né? Então, hoje a gente vê que a parte emocional do paciente também, ele influencia bastante nos tratamentos, né? Como você falou, trabalhar o bem-estar do cliente e trabalhar ele mais emocionalmente para ter um complemento melhor dos resultados. Deu para entender um pouco? Sim, muito bem claro aí, doutora Ariane, com relação a altas tecnologias. O que mais tem hoje de queixa no consultório e o que mais vocês estão utilizando de alta tecnologia para atenuar, não é curar, não é tratar, não é tirar a queixa, amenizar a queixa do paciente? As queixas principais, né? Vamos colocar então, gordura localizada, né? Flacidez, tanto facial quanto corporal. E a celulite, né? A odiada celulite, né? Sim. Trabalho muito no consultório com o Power Shape, né? Que é uma plataforma que tem as ponteiras para flacidez, né? Radiofrequência isolada, radiofrequência com a endermologia. E a cavitação também. Agora vamos iniciar com a criolipólise de placas, que promete aí resultados fantásticos, inclusive para lipedema. Sim. Né? E com esse método, né, Débora, que nós vamos entrar aí, que é o Harmonize, que é uma harmonização não invasiva através da criolipólise de placas, tá? E é um protocolo, assim, exclusivo, integrativo também podemos dizer, né, Dé? Exato. Exato. E que nós vamos trabalhar um todo aí, tem o pré, tem o dia da aplicação, né, o tempo correto para cada paciente, da aplicação do equipamento, através de uma avaliação bem personalizada, né, individual. E tem o pós, né, que precisamos seguir. Eu falo que a estética ela é um combo, né, gente? O paciente ele tem que ter a consciência de que ele está entrando no seu consultório e que a tecnologia somente não vai dar conta do recado, né? Sim. Então, assim, ingestão de líquido, alimentação, atividade física. Sim. Tratar o paciente como um todo, como né? um todo mesmo, é o mais importante. Eu acho super interessante, a gente sempre fala disso aqui, porque diminui muito as complicações pós-procedimento, né? Quando a gente fala em integrativa, em preparo, em pós, então a gente está falando muito de segurar essa efeito indesejado que pode acontecer em alguma alta tecnologia. Tem o caso da Linda Evangelista, eu acho que aconteceu, não sei se foi 2019 ou 2021, não sei se vocês estão lembradas, ela teve um desconforto muito grande com eu acho que aconteceu nela, chama hiperplasia adiposa paradoxal, não foi? Que foi um efeito indesejado pós-criolipólise. Rebote, né? Diga assim, É um acúmulo de gordura que vem por estímulo, né? Pós o procedimento. É raríssimo,
mas pode Mas pode acontecer, acontecer. né? Dizem que agora os equipamentos novos, as manoplas já são diferentes e reduz muito o risco disso acontecer, né? Exato. Mas eu li alguns estudos, tem um que chama Stephanie, que ele diz o seguinte, associação inadequada de procedimentos ou de técnicas, por exemplo, utilizou a criolipólise e utilizou um outro procedimento, um equipamento em seguida, que pode ter estimulado mais essa inflamação e que pode ter estimulado mais essa hiperplasia de gordura nessa região. Tem alguns casos que pode acontecer uma fibrose. Então, não é de fato da tecnologia, né? Eu acho que é realmente o preparo e a combinação errada de técnicas, né? Então, quando a gente fala preparou o paciente, ele vai ficar com você. Você vai dar toda a indicação do pós. Você vai acompanhar esse paciente. Isso é muito importante. E aí queima a técnica, queima a questão do equipamento. Olha, porque foi o equipamento tal que causou isso nela. Então, muita gente ficou com medo de usar. Tem muita intercorrência, por exemplo, em alta tecnologia. Existe. A gente sabe que existe. As pessoas têm medo de utilizar, mas eu acho que é uma falta de preparo, porque é possível que se haja intercorrências, né? Sim. É assim a minha visão. Então, quando eu vejo vocês falando de todo esse estudo e esse preparo e esse protocolo montado em cima de algo científico e estudo, porque quando eu quero saber novidade, real, né, eu pergunto para essas três, viu, Ah. gente? Qual que é a novidade em tecnologia? São elas. Então, eu sei que vocês estudam e que buscam informação, né? É muito Então- sobre a necessidade real, né, do paciente, o perfil, a necessidade real mesmo, gente, porque existem perfis de pacientes que chegam lá, eu quero tirar essa gordurinha aqui, né? Eu posso fazer o microfocado que eu fiz pro rosto mês passado? Não, gente, a pessoa... Aí você vai com o adipômetro, não dá o mínimo do mínimo do mínimo, entendeu? Né? E às Então- vezes as pessoas veem aquela tecnologia e falam, não, eu quero efeito de lipoaspiração. Calma, não é por aí. Tem um processo, né? Mais ou menos por aí. Até tem, né? Até tem um resultado. Até tem. Até se tem. Isso, mas depende da avaliação desse paciente, Desse né? paciente. Eu queria Depende da aproveitar... avaliação, Pode falar. depende da avaliação, mas também da orientação do que a gente passa para o cliente, né? Do que ele vai fazer no pós depois. Então, muitas vezes, a pessoa tem que ter uma rotina de vida diferente. Então, onde que também a gente vai estar dando essas orientações. Se não for com um nutricionista, por isso tem que ter uma integração também multidisciplinar, né? A gente vai dar uma orientação do básico, mas dependendo do cliente, talvez ele vai ter que fazer uma dieta regular, né? Ou a gente vai estar aqui associando uma suplementação ortomolecular para poder sustentar esse organismo também para receber essas tecnologias e ter um pós melhor. E aí o que vem também, que a gente comentou, o que houve há um tempo, e vejo muitos desses profissionais também, e muitas vezes o cliente também fica impondo. E associações terapêuticas, às vezes quer fazer tudo no mesmo dia, não pode. Assim, eu prefiro ser um pouco conservador com alguns conselhos. Se no dia nós vamos fazer aquilo de hipótese de placa, vamos fazer aquilo de hipótese de placa, depois a gente espera um tempo para poder fazer um procedimento de alta tecnologia. Porque tudo a gente vai trabalhando com inflamação do organismo, né? Vai fazer com que o organismo precisa responder, que o sistema imunológico dele vai responder aquele tratamento. Então, por isso que a gente precisa fazer essa integração dos tratamentos. Deu para entender um pouco? Sim, e quando a gente fala sobre associação de técnicas, é possível que eu possa potencializar o efeito da criolipólise com técnicas que eu associo no mesmo dia, e é possível que eu potencialize o resultado dessa criolipólise com técnicas que eu
utilizo no pós-procedimento, como fototerapia, microcorrente, até ozonioterapia, né? E o que é muito importante, como a Gico falou, existe uma inflamação excessiva, onde se o profissional erra a mão, cria um protocolo bizarro de associações terapêuticas excessivamente inflamatórias. A gente já sabe que a hiperplasia paradoxal, que nós acabamos de citar, ela é o quê? Ela foi dado um gatilho de processos inflamatórios onde eu tenho a gordura que caiu na corrente sanguínea e ela precisa ser estocada. Ela tem vias metabólicas de serem estocadas em alguns locais do corpo. Então, fígado, músculo, endotélio do vaso, né? Porque eu posso. Então, só que, como há um gatilho, as células que são organizadas e cuja função é armazenamento de gordura, como a gente está falando aí do adipócito, o que vai acontecer é que eu posso ter células já existentes que ficam mais gordinhas, isso seria uma hipertrofia, é assim que a gente engorda. E quando eu tenho o uso de tecnologias excessivamente inflamatórias ou combinações terapêuticas exageradas, ao invés de eu ter uma redução dessa gordura local, essa gordura ela vai ter um gatilho para outros locais. Então, por exemplo, eu estou tratando abdômen, eu vou piorar o meu culote. Eu estou tratando o abdômen, eu vou piorar a minha coxa, o flanco. E essa piora se deve a uma hiperplasia. O que é a hiperplasia? O aumento do número de células adipocitárias. Então, duas formas eu posso ter de engordar, né, de ganhar gordurinha localizada, seja por o adipócito que ficou mais cheinho, mais gordinho, ou seja, o aumento do número de células, que a gente chama de hiperplasia. E essa hiperplasia começou hoje a ser colocada em artigo científico, compartilhada em homens que faziam criolipólise na área abdominal, e depois a gente via que em outra área abdominal ele adquiria um volume maior. E eu tenho caso, inclusive, de alunas que fizeram mesoterapia, intradermoterapia, para gordura localizada em culote e depois ganhou um lipoma acima do joelho. Então, assim, é possível que a hiperplasia paradoxal, que os lipomas, eles sejam decorrentes do péssimo uso e do péssimo raciocínio fisiológico do uso de tecnologias para tratamento de gordura localizada. A Então, fibrose também, né? Fibrose também é bem comum. histologicamente falando, a gente já tem análise, né, do tecido, do que acontece se errar na mão. Ao invés de ter redução de gordura, vai ter fibrose. Sim, até um pós-operatório mesmo, de cirurgia plástica, né? Também pode ter. Pode ser comparado. Se errar a mão, que nem você disse, Sim. né, Cris? Pode. A gente pode, dependendo da tecnologia que você usar, não é? A gente pode, sim. E por que associar e como associar ozonioterapia junto com a criolipólise, doutora Débora? Porque o ozônio, ele é um modulador da inflamação. Então, se a gente vai fazer esse processo inflamatório, o ozônio ele vai conseguir modular. E, além disso, ele é um grande antioxidante. Ele provoca uma leve inflamação, que a gente chama de efeito hormese, mas que essa pequena vai regular o organismo a ele se proteger mais. Então, a gente acaba chamando ele de anti-inflamatório e antioxidante. Então, para modular essa inflamação aí excessiva e não ocorrer essa hiperplasia paradoxal. A gente sabe que ele potencializa a formação, estimula a proliferação de novos adipócitos, independente de onde seja, né? Essa hiperplasia seria mais ou menos isso. A causa ainda é bem desconhecida, mas alguns relatos de que pode ser com relação a essa inflamação, que ativa fatores de necrose tumoral e ativam essas células para se proliferarem, estimularem mais. Mas também pode ser, no caso da criolipólise, o vácuo.
que causa um certo trauma desse tecido também. Então, eu vejo vocês hoje trabalhando com a crio de placa, placas. pode ser que reduza também bem essa questão dessa formação de fibrose ou a formação da hiper... Plasia. A gente chama de HAP, né? E que eu tenho essa impressão, claro que não existe estudo ainda sobre isso, mas lendo me levou a pensar que pode ser então que diminua o risco de ocorrer, porque você tem um resfriamento e um certo trauma de sucção ali. Não sei, talvez a de placa recorra menos à questão dessa HPA. Muito que você quer tratar também, né? É. Uma cicatriz de cesárea, às vezes você já está lá fazendo a crio de placas, né, Débora? Assim como foi feito em mim, né? Tô dando o meu exemplo. E eu tive uma fibrose bem feia ali da parte da minha cicatriz, porque eu tive algumas complicações na segunda cesárea e tal. E assim, foi sensacional a dissucção, né? Ah, porque você tirou essa retração. Essa aderência. Essa aderência. Né? Ah. Mas a de placas, gente, assim, para flacidez, ela trata realmente a gordura localizada e a flacidez. Que legal. Sem medo, né? Sem medo. Então, o método Harmonize, ele tem a biplaca e tem a sucção, e tem o modo estático e o modo dinâmico que a gente vai. Então, de acordo com o local, de acordo com o cliente, a gente vai analisar em qual modo que a gente está trabalhando. Por isso que é um método que ele é estratégico e individual do cliente. Então, como a Cris comentou, os homens, em questão de sucção, eles podem ter mais essa parte da hiperplasia. Então, é o que a gente evita de fazer mais. Agora, a mulher, na questão abdominal, muitas vezes dá para fazer a sucção a criolipólise de placa, de sucção, desculpa. Mas no restante do corpo, a gente prioriza ter mais conforto. A hora que a gente chegou aqui, um pouquinho antes da gente gravar, eu estava lendo e aí eu falei, Cris, e aí, né? Eu fiz a pergunta para ela, porque realmente essa questão de tecnologia não é minha área. E aí você estava falando sobre isso, né, Cris? O que você tem de caso clínico, né? Com relação à flacidez? A flacidez e a crio de sucção, né? Sucção diferente da de placa, né? Com relação à flacidez, a gente começou a descobrir, né, Ari, que criolipólise tratava a flacidez por um efeito adverso, que era o criodermastringo. Então, uma vez que surgiu o criodermastringo, que é um efeito colateral, a gente começou a ver que era, nossa, que interessante. Positivo, tipo assim. Parece que é uma coisa que não era para acontecer e começa a acontecer. E eu até falei para a Gi, nossa, Gi, criolipólise trata a flacidez, porque a comunidade, né, pensa que é para gordurinha, né, localizada apenas. E a criolipólise, Gi, ela passa por um histórico. Ela tinha de sucção, depois passou a ter de contraste e depois passou a ter de placa. Que era criofrequência. Né? E aí, o que é? Então, eu tinha uma placa de Peltier, uma de cada lado, sugava e congelava e fazia o picolé. Aí começou a se ver, como a Gi falou, que tem efeito adverso, que dá hiperplasia paradoxal, que pode, às vezes, queimar em decorrência de rompimento de manta, enfim. E aí a gente começou a entender que a sucção deixava hematoma e tinha vários efeitos e só... Até piorava a flacidez. Até piorava, né? Isso, foi o que a Gi falou. Eram relatos, a Gi falou, né? nossa, mas piora a flacidez, não piora quando Nossa, deixou aquela manchetinha que eu achei que fosse tirar com a criolipólise e me gerou mais flacidez. Isso, né? Até porque se a pele já tá flácida, aí você tira a gordura, cai, né? Fica aquela você tem um esvaziamento, né? E pela sucção ali, às vezes, 50 minutos, 2 horas no mesmo local, né? Muito tempo né? de sucção. Aí até falei, nossa, Gi, depende muito da pressão. Então eram pressões muito intensas, com tempo prolongado, formando um picolé. E a pele que se vira para tentar se recuperar de um dano, né?
dano que a gente causava. Quando veio a de contraste, a ideia era fazer uma reperfusão. Ou seja, congelou, fica sem oxigênio e nutrientes para o tecido. O dano era muito ruim. E aí, como a Gi trouxe aqui, hiperplasia paradoxal. Aí veio a crio de contraste, que virou modinha. Nada mais é, como você falou, a possibilidade de, enquanto a placa de Peltier congela, tem uma radiofrequência esquentando ali o tecido para fazer a reperfusão, para melhorar a nutrição tecidual, para ser uma palavra que eu gostei, que a Débora falou, que é uma inflamação modulada, controlada. Quando a Débora fala de usar ozônio para diminuir como um anti-inflamatório, não quer dizer que ela vai combater a inflamação que eu quero que cause da crio, mas quer dizer que eu quero controlar o ambiente para eu não ter dano, para eu não ter injúria, para eu ter o melhor resultado, a melhor performance. Então, a crio de contraste era isso. Você congela, mais esquenta, congela, mais esquenta. E aí, Gi, tem um artigo muito legal, que eles avaliaram o que acontecia com o tecido na área de gordurinha quando havia só a criolipólise e quando havia criolipólise com massagem no local da crio. A massagem para fazer a reperfusão. Então, eles entendem que aumentar a circulação sanguínea no picolé, que é o local onde se há o congelamento, eu tenho menos fibrose, eu tenho menor possibilidade da hiperpigmentação e eu tenho uma qualidade melhor de tecido. Sim. Né? E depois vai para de placa, que aí eu vou deixar vocês falarem da crio de placas. A crio de placas, o processo fisiológico, digamos assim, é a apoptose, né? Sim. Através do resfriamento da célula de gordura. E nos primeiros 30 dias a gente já vê um bom resultado. Mas o resultado final, né? Como o processo aí da apoptose, é após 90 dias. Sim. Tá? O que a gente está enfatizando muito ultimamente é esse protocolo exclusivo, né, Débora? Então, um protocolo que invade aí a parte integrativa, o combinho que eu comentei, né, da atividade física, né? E aí... Então, o resfriamento aí de placas, ele é um pouco mais superficial do que o fluxo das sucção. Então, aí o que a gente prioriza para poder fazer essa repercussão, no nosso caso, aí não é fazer o contraste, é fazer mesmo a massagem, para poder permear mais esse resfriamento aí da parte mais profunda. E aí, muitas vezes, dependendo da espessura da gordura, aí a gente vai fazer de acordo com os tempos de cada cliente. Então, aí a gente analisa tempo estático de 20, 25 minutos, 30 minutos, e você vai fazer 1, 2 ou 3 vezes naquele mesmo local. Então, é um pouco parecido com o termo que está tendo aí da criomodelagem. Porém, o nosso da harmonização é fazer essa integração aí com essa parte da integrativa aí do ozônio e da alta tecnologia do pré e pós. Por exemplo, se a gente vamos falar um pouquinho de gordura localizada, que a gente entrou para esse tema sem querer. Quais são as associações, assim? Vocês fariam a criolipólise associada a ozônio, mas você tem ainda a drenagem, que mais entraria, assim, como protocolo? O ECOS a gente costuma usar no pré e o FIDS, né? Enfim, corrente russa, né? E após fazer a crio, a gente continua com as drenagens, a corrente russa, e daí uns 20 a 30 dias o ECOS, né, Débora? O ECOS e também vamos associar aí o Bore Shape, né? Para trabalhar aí a parte da modelagem corporal. Que é a ponteira Westbore, que é fazer o vácuo, mas aí a gente vai deixar depois de 30, 60 e 90 dias, que é os tempos que a gente quer fazer reavaliação do cliente para ver os resultados e o que a gente precisa ver para potencializar aí o resultado que o cliente quer, né? Até porque tem a radiofrequência também na S-Bore, né? Pra gente trabalhar junto, então tem que dar esse intervalinho aí dos 30 dias, né, Dé?
E aí sim o resultado de plástica. Com certeza. Sim, eu vi as Lipo fotos de sem vocês, corte, gente. Lipo sem corte. Sim, sim. Porque o que a gente estava falando de intercorrência, para ficar muito claro, é que parece que a gente começou falando de intercorrência e que vai acontecer. Não, realmente são associações equivocadas de tratamentos, né? Ela fala de tempo, olha, daqui 30 dias a Saber gente vai respeitar, avaliar, né, respeitar isso. O corpo O também, que, o né? que utilizar, então você fala assim, não, eu já taquei outro equipamento em cima, não, muita eu informação. controlei essa inflamação, eu pensei, isso tá tudo, tem uma estratégia de controle, né? E então eu acho que isso é muito importante. Uma intercorrência pode ocorrer, raramente pode ocorrer. É raro, é importante falar que pode, existe até termos para o paciente de assinar consentimento. de consentimento, Né? mais raro desde que a técnica muito bem feita, né? Muito os parâmetros dentro do que é certo, a individualidade de cada paciente. Então, só para ficar isso muito claro para todo mundo, porque senão fica parecendo que a gente está dizendo que ocorre todas as vezes. Isso não é Por isso real. é muito importante, gente, a avaliação bem feitinha, né? E explicar para o paciente que a pressa não ajuda. Não. Exato. A pressa a gente tem, mas então, como a gente sempre fala aqui, se programe. Se você quer ir, né? Se você quer fazer alguma coisa para o carnaval ou para o verão, se prepare no inverno. Essa é sempre a nossa dica Se aqui. prepare e assim, respeite o protocolo, colabora. Né? Você sabe que eu até costumo falar aqui que eu uso brincadeiras às vezes, né, Cris? Mas, gente, apareceu o carnaval, todo mundo com o corpo lindo. Nossa, elas fizeram um procedimento estético, assim, só para o carnaval. Gente, isso começou muito antes. Elas fizeram? Elas fizeram. Apareceram lindas. Cadê a celulite dessa mulherada? Que coxa era aquela? Entendeu? Que bumbum durinho. Que bumbum era aquele? Até a Paola Oliveira que estava dizendo que estava legal o corpo dela daquele jeito. Sim. Gente, a mulher entrou maravilhosa. Sim. Teve procedimento estético? Teve cirurgia plástica? Duvido muito. Eu acho que aquilo tudo foi só alta tecnologia. Então, ela não começou assim, só para o carnaval. O preparo delas é muito longo. Elas já começaram para o próximo carnaval. Já começaram para o próximo carnaval. A Paola disse que vai parar. Que ela falou, ela chorou, né? Não dá tempo ainda da gente se preparar. Ela não quer parar com o patrocínio da Brahma, mas... Enfim, realmente é isso. É que as pessoas, que os profissionais conversem muito com seus pacientes. E essa questão emocional, né, Débora, é muito importante, porque as pessoas têm uma ansiedade no resultado. Sim. E elas querem esse resultado e cria essa ansiedade e acaba desistindo do tratamento. Então, é muito importante que se converse tudo isso antes, né? E, inclusive, sobre as intercorrências. Se você não fizer direitinho, pode ser que ocorra alguma intercorrência. Com certeza. Né? Obrigada, gente. Era isso. Obrigada a vocês.